Sem perder tempo, todos eles da equipe King Bong foram com tudo para cima daqueles desavisados. O vice-capitão estava com a corda toda. Não iria deixar barato nada do que estavam fazendo. Não apenas ele, mas todos daquela equipe tinham que provar o seu valor, ainda mais após os seus atuais progressos. No entanto, realmente tinha bastante deles. Pareciam estar bem alojados em ambientações mais altas para pegar desprevenido algum deles. Eles tinham armas e estavam mirando o capitão, quando, de repente, uma luz muito forte pegou um deles desprevenido, e o segundo foi questão de pouquíssimo tempo para ser também atacado pelo poder que o jovem de cabelo branco apresentava. Ele estava satisfeito. Agora sim, realmente poderia ganhar vários elogios. Inclusive, um dos comandantes, o de 3 estrelas, ficou apavorado. Desde o começo não tinha botado nem um pouquinho de fé naquele jovem. No entanto, parecia que o vice-capitão estava certo desde o princípio. Agora, vendo os poderes daquele jovem, parecia que o próprio capitão King Bong estava entre eles. E não apenas isso, mas todos agora daquela equipe tinham forças extraordinárias para apresentar a todos, e nenhum deles iria se deixar abater, por mais forte ou por mais numerosos que fossem os inimigos. Não demorou muito, e o vice-capitão, juntamente com seus subordinados, já estava com a situação previamente resolvida. O que restava dos bandidos tinham se entregado para que não sofressem o mesmo castigo que os outros. No entanto, eles estavam furiosos e chamavam aquela organização de ratos imundos do governo. Assim que o vice-capitão escutou um deles falando daquele jeito, assim que tirou a máscara, notou que era uma pessoa do próprio país. Era complicado para toda aquela equipe, especialmente para o integrante de cabelo avermelhado no moicano radical. Era complicado acreditar que fossem do mesmo país. No entanto, rapidamente notaram que ele tinha a tatuagem que poderia ser identificada como sendo da Guilda do Escudo. Agora sim, o vice-capitão achava que tinha encontrado o esconderijo daqueles foragidos. Tinham se amontoado por ali. Ele queria saber quantos mais existiam. No entanto, aquele jovem da Guilda do Escudo não parecia estar nem um pouco intimidado e falava: "Todos vocês estão atuando triunfantes, mas assim que encontrarem a nossa líder, irão sentir o que é o inferno de verdade. Devem esperar por algo grandioso." Depois, deixava claro para o vice-capitão que não se intimidavam fácil, ainda mais pelos lacaios do King Bong. No entanto, aquele capitão também tinha um jogo de cintura extraordinário e falava para aquele jovem: "Talvez você não saiba das últimas notícias, mas a líder da guilda de vocês está no processo de ser apreendida." Depois, não resistiu e precisou dar uma educação de vida naquela pessoa. O colega, ao ver o que acontecia com pessoas que falavam demais, simplesmente ficou assustado. Agora, o vice-capitão falava que por um momento ficou até envergonhado da nacionalidade dele por causa de gente como aquela espécie. Não sabia por quê, já que eram do mesmo país, estavam trabalhando contra. Se estavam todos ali e todos eram da mesma região, por que estavam trabalhando uns contra os outros? No entanto, mais um dos engraçadinhos resolveu falar: "Estamos aqui simplesmente para dar cabo de um ato criminoso." Depois disso, abriu uma risada bastante desagradável. Era aquele mesmo jovem que tinha acabado de ganhar uma educação. Parece que a educação não foi tão boa assim. Depois, pegou alguma coisa do bolso e falava para o vice-capitão: "Você não precisa ficar se enganando. Nós não estamos aqui apenas por coincidência. Temos um trabalho para fazer. Nós somos monstros, e agora irei mostrar a nossa verdadeira identidade." Ele não falou apenas isso para que um ou outro escutasse, mas gritaram para que todos os que estivessem ali notassem que estavam dentro de uma armadilha. Depois de dizer isso, aquele homem injetou o que tinha tirado do bolso nas veias do pescoço. Estas rapidamente ficaram agitadas. Enquanto os soldados olhavam o que ele estava fazendo, nem mesmo o vice-capitão e seus vassalos acreditavam. Não demorou e aquelas pessoas se tornaram monstros estranhos. Seus corpos cresciam na medida em que tomavam aquela injeção. Todos os soldados agora estavam apavorados. Deveriam lidar com aquele tipo de monstro que cada vez mais crescia. Era como eles tinham dito: agora estavam debaixo de uma armadilha cruel.
Todos eles tinham forças como as nossas, e a equipe liderada pelo vice-capitão deveria dar conta de proteger não apenas a si mesmos, mas também todos os soldados. A sorte deles era que poderiam contar com o jovem de cabelo branco, que era tão forte quanto o capitão daquele bando. Afinal de contas, ele era o novato da equipe e tinha que fazer jus ao seu nome. Depois de dar um pontapé no rosto de um deles, ele pousou no chão e olhou para trás para o vice-capitão perguntando: "Eu cheguei na hora certa?" Depois falou que esteve parado simplesmente analisando que plano era aquele que eles estavam tentando tramar. Lembrou ao vice-capitão que todos eles tinham forças como as deles, tinham treinado e era para fazer tudo o que o treinamento ensinou. Com isso, o capitão falou para eles que nenhum deles estava assustado com aquele showzinho ridículo que todos tinham apresentado. Todos eles tinham anos de experiência e já tinham lidado com vários tipos de masmorras, cada uma pior que a outra. Um de seus vassalos avisou que lidar com aqueles não era nem comparado ao tipo de monstro ao qual eles estavam acostumados. Mas as coisas pareciam estar piorando. Aquelas pessoas pareciam estar ficando cada vez mais fortes. Eles não eram mais humanos, e em pouco tempo iriam ver com quem estavam mexendo. Depois disso, o jovem de cabelo branco disse que todos eles lidariam bem com tudo aquilo. Um dos tenentes que estava ali ficou achando estranho. Como aquele jovem poderia decidir algo tão sério fazendo um rosto tão inocente? No entanto, o vice-capitão negou o pedido daquele jovem de lidar sozinho com aquelas pessoas, e falava: "Não é necessário, estamos aqui para saber o que está por trás do roubo, e não para lidar apenas com estes monstros. Por isso, não devemos perder nenhum minuto. Devemos partir para cima deles e lidar com isso o mais rápido possível, para enfim encontrarmos a causa primária do roubo." Em outro cenário, em uma casa bonita, na porta do quarto de uma jovem, estava escrito que era o estúdio da Yui. Aquela jovem era uma blogueira e gostava muito de usar orelhinhas de gato e fazer um coraçãozinho no rosto. Ela sempre falava e deixava seus telespectadores atentos para tudo o que estava fazendo. Respondia perguntas e interagia o máximo que podia. Ela também falava sobre ser uma jogadora entre os rankings mais altos. No entanto, precisava viver sua vida normal. Por isso, se despedindo de sua galerinha, já estava se espreguiçando na cadeira confortável. Depois, olhou no celular e viu que estava acontecendo algo estranho. Jin-Da não atendia as ligações dela desde o dia anterior. Era muito estranho mesmo. Eles tinham muitas coisas para discutir sobre a colaboração. Mais uma vez ela ligava. No entanto, aquele número dava que estava fora da área de cobertura. Ela ficou desanimada e colocou o telefone mais uma vez em cima da mesinha. Queria saber o que de tão mal tinha acontecido e questionou: "Talvez ele possa querer sair e não colaborar mais." Ela até trocou uma ideia com seu gato, enquanto o gatinho branco apenas miava, concordando com ela. Levantada, estava decidida a fazer alguma coisa. Achava que talvez, se fosse visitá-lo pessoalmente, poderia confrontá-lo sobre não ter atendido às ligações dela. No entanto, mais uma vez a cena saiu daquelas casas e voltou para a região onde a equipe do capitão tinha algemado alguns daqueles cidadãos que resolveram partir para a força bruta contra pessoas tão bem treinadas. O capitão dizia que agradecia muito pelo trabalho duro de todos enquanto estavam prendendo todos eles. Falava que aquelas algemas eram feitas de um metal especial, portanto, eles não conseguiriam escapar. Tinham uma tecnologia inovadora daquelas para imobilizar bestas em masmorras. Agora, o vice-capitão colocava a mão em um daqueles recipientes nos quais eles estavam usando para se injetarem. Não sabia exatamente o que era aquilo, apesar de observar bastante. Foi quando um dos soldados gritou pelo comandante, dizendo que tinha encontrado o caminhão. Estava mais adiante, no meio das árvores, no entanto, já se encontrava vazio. Observavam e realmente era o caminhão designado para levar o corpo do dragão de fogo. Precisavam encontrar as informações necessárias dos malfeitores. No entanto, o vice-capitão pediu que primeiro deveriam transportar aqueles presos para o quartel-general o mais urgente possível, enquanto a equipe de gestão de colaboração ficaria ali procurando por mais informações.
Com isso, o comandante perguntou àquele vice-capitão se ele tinha algum plano em mente. Ele apenas suspirou e falava: "O plano que tenho não é muito sofisticado, mas vou usar novamente os métodos nada confiáveis do jovenzinho de cabelos brancos", dizia ele apontando para o rapaz. O rapaz estava muito satisfeito. Novamente, o seu nariz incrível seria colocado à prova. Aquele comandante 3 estrelas realmente não acreditava que iriam novamente usar aquele processo bastante questionável. Longe dali, em uma masmorra de 5 estrelas no pântano Kila, uma região onde a atmosfera era totalmente diferente, vários monstros surgiam, cada um mais horripilante do que o outro. Quem é que poderia acreditar que um monstro poderia portar uma espada? E não era só isso, eles estavam equipados, esperando serem confrontados por aquele jovem de cabelos avermelhados. Ele estava com pressa e, ao mesmo tempo, treinava cada vez mais suas habilidades. Ele também estava bastante confiante em suas armas. O combate acontecia entre ele e aqueles monstros, e mais uma vez os monstros levavam a pior. Ele fazia isso se lembrando de quando lutou com o protagonista e de como ele desarmou todos aqueles monstros. Via que quando estava junto ao líder e capitão King Bong, ele era apenas ofuscado pela força e grandeza daquela pessoa. Apesar de admirar muito aquele homem, ele não queria ficar para trás. Não queria que, se novamente lutassem juntos, ele virasse uma espécie de peso. Por isso, logo já estava no chefão daquela masmorra, um ser com várias armas e que parecia bastante habilidoso. O monstro urrava enquanto segurava várias das suas armas. Era o boss final da masmorra, que inclusive levou o nome de Kila. Mas não era isso que aquele jogador queria saber. Queria simplesmente destruir Kila e com isso conseguir provar para si mesmo o valor imensurável que ele tinha. Queria estar preparado para as piores eventualidades e nunca mais precisar ser protegido por ninguém. No entanto, notava que não era essa a força que conseguiu quando precisou defender a jovenzinha. Não era a força que ele tinha usado. Ele precisava de uma força ainda mais destruidora. No entanto, pessoas vieram correndo para chamá-lo. Eles falavam que aquele jovem estava mais rápido naquele dia do que no dia anterior. Mesmo assim, não parecia que o jogador estivesse satisfeito. Ainda queria melhorar mais, causando espanto nos seus assessores. Inclusive, ficou chateado com um deles quando simplesmente tentou puxar a sardinha para o lado dele. Queria que ele dissesse a verdade, pois ele não estava melhor do que ninguém e deveriam ser pelo menos honestos. Agora, o homem gritava que ele deveria manter a calma. Estava ali porque tinha que falar algo rápido com ele. Estavam preocupados, falavam que tinha tempos que não conseguiam se comunicar com alguns dos jogadores da guilda. Isso era estranho, e todos moravam na mesma região e tinham concordado em participar de uma operação juntos, e agora não estava contactando nenhum deles. Para aquele homem de cabelos avermelhados, era estranho que todos tivessem sumido ao mesmo tempo. Enquanto ele andava, resmungava que era realmente muito estranho perder contato com todos de uma vez. Pensava que estava tão obcecado em conseguir o maior número de pontos em uma masmorra que não prestou muita atenção no que acontecia ao redor dele. Depois, chamou aqueles dois para que juntos fossem até Shihan. Enquanto isso, a localidade onde a líder da Guilda do Escudo, juntamente com o vice-líder estivera, estava cercada com faixas de impedimento. Parecia mais uma cena de crime do que uma simples perícia. Os técnicos tiravam fotos e procuravam qualquer indício dos traidores, sem explicar abertamente o que tinha acontecido, tentando manter escondido o fato de que um jogador estava por trás de tudo. Enquanto isso, os dois observavam aquelas reações estranhas. A jovem agente chegava a movimentar de leve o dedo enquanto falava para o protagonista que Park Yurin nunca ficaria longe se pudesse realmente lutar. Isso fez com que o jovem ficasse pensativo, pois os agentes que haviam roubado o cadáver do dragão de fogo deveriam fazer parte da Guilda do Escudo também. A jovem concordava, dizia que eles tinham usado armas para esconder todo o envolvimento de jogadores em todo esse escândalo. No entanto, ela não tinha dúvida nenhuma de que aquilo era mesmo parte de um plano da líder da guilda. Tudo aquilo deixou o herói com sérias dúvidas. Isso queria dizer que eles não teriam conseguido levar o cadáver do dragão para o estrangeiro? Ela concordava, dizia que era praticamente impossível transportar algo assim de um país para o outro, e por isso a líder da guilda tinha voltado para o país e feito questão de passar pelo aeroporto, sendo que poderia simplesmente se teleportar.
No entanto, tinha sido notificado pelo Serviço de Inteligência Nacional que criam bastante na impossibilidade de transportar o dragão, já que ele era extremamente mágico. Depois de tudo isso, Ken Kibong fez uma pergunta após escutar Gu Juae, e a dúvida dele era esta: por que então haviam roubado o cadáver do dragão de fogo, já que nem havia tempo ou espaço suficiente para fazer nada com ele dentro daquele país? Isso significava que por trás do roubo deveria existir algo a mais além do valor comercial. Por isso, seria prudente dizer que eles tinham algum plano específico para o cadáver. A agente tinha percebido uma chamada do serviço de inteligência dizendo isso anteriormente. Após ouvir a mulher, o herói ficou pensativo. Também se lembrou daquelas figuras enigmáticas, as criaturas que apareceram com aparência monstruosa e estavam sendo exibidas em outro país. Eram meio humano e meio monstro, e estavam sendo encontrados em masmorras. Apesar de serem monstros, eram fisicamente muito parecidos com humanos. No entanto, aqueles monstros de certo país tinham uma aparência mais humana, porém eram bem mais agressivos. Enquanto estavam ali conversando, ele recebeu uma chamada, era do novato Kang Wei. Assim que atendeu, escutou o jovem do outro lado da linha super empolgado, dizendo que tinham encontrado. É claro que o protagonista estava tentando entender em meio àquela euforia do jovem de cabelos brancos o que eles tinham encontrado. Ele falava enquanto estava sendo conduzido para algum lugar, aos gritos do lado de fora do carro, já que gostava de andar assim. Falava que tinha encontrado o esconderijo dos ladrões e gritava que estava logo adiante. Notando que não entendia nada do que o jovem dizia, o herói falou que ele deveria colocar o vice-capitão para falar com ele. Não demorou e o capitão agora conversava com o vice. O protagonista perguntava onde estavam, estando muito sério. O vice-capitão dizia que não era preciso pressa, mas parecia que estavam nos arredores de Gyeonggi-do, Sieheng. Contava que atualmente estavam se dirigindo para aquele local. Tendo entendido perfeitamente o que o vice-capitão falava, o protagonista avisou: eu também me dirigirei em breve para o mesmo local. Assim que terminou a ligação, a jovem quis saber dele o que tinha acontecido. Queria saber se era aquele jovem de cabelos brancos quem estava falando. Ken Kibong achou estranho ela saber da existência de Kang Wei, e mais do que isso, da curiosidade que teve assim que conheceu o jovem. Ela demorou um pouco a dizer o que estava pensando, mas depois falou. Estava meio insegura do que ele poderia pensar, mas deu a ele o conselho. Achava que não deveriam confiar demais naquela pessoa. No entanto, achava que deveriam, por hora, investigar aquela informação. Talvez, por sorte, pudessem encontrar rastros de Park Yurin. Enquanto falavam, aquelas pessoas continuavam a tirar fotos daqueles seres monstruosos, ou do que sobrava deles. Foi quando a pessoa que estava ali apenas para buscar mais informação sobre o monstro ficou apavorada. Notou que os outros também estavam sendo atacados. As partes daquele monstro que tinha sido aparentemente eliminado pela dupla estavam tomando consciência novamente e berravam forte. Gritavam enquanto tentavam atacar as pessoas que faziam seus trabalhos. Não demorou e uma luz muito intensa, em tom de azul, destruiu novamente aquele ser. Os fragmentos da besta restante começaram a cair sobre aquelas pessoas como se fosse chuva. Ju Bung ficou bastante assustada com tudo o que viu. Depois que ele conseguiu resolver tudo, falava bravo. Eu não deveria ter deixado passar algo, já que estava com muita pressa, e isso é bastante desagradável. Agora ele estava mais determinado do que antes, e o capitão queria se mover o mais rápido possível. Enquanto isso, em outro cenário, um círculo mágico cobria de rosa grande parte daquela cidade. Ainda era a líder da guilda quem fazia suas próprias transformações e preparativos. Todos que estivessem debaixo daquele céu rosa estariam sob o comando dela. Ela gostava de ver como as pessoas eram facilmente dominadas. Não demorou muito e apareceram para ela mais alguns seguidores. Entre eles estavam o secretário principal da Guilda do Escudo, aquele homem com uma grande cicatriz no rosto, o Kim Tae-ryuk. Estava também o homem de cabelos grandes, capitão das forças especializadas. No entanto, a figura emblemática tratava-se de Shin Mi-en, a capitã do grupo mágico. Entre eles, aquela figura bem chamativa de cabelos avermelhados e careca, bastante corpulento, tratava-se de Park Hyo-dok, o capitão de tecnologias e ciência. Todos os quatro estavam ali para cumprir as ordens da mestra da guilda e esperavam pelas próximas instruções. A mestra da Guilda do Escudo olhou e depois abriu um leve sorriso. Falava com bastante orgulho que aquilo só foi possível porque todos fizeram um bom trabalho. Mas é claro,
Era o que ela esperava dos aniquiladores da Guilda do Escudo, que faziam os inimigos tremerem de medo apenas ao ouvirem seus nomes. Mesmo assim, ela estava muito irritada. Não acreditava que eles tinham abandonado o irmão dela, e quando falava assim, estava com olhos perigosos. Para responder àquela pergunta, o secretário principal falou que confiava que o vice-líder levantaria, sendo que todos estavam escondidos para o caso de ele realmente precisar deles. Os olhos dela devagar ficaram menos ameaçadores. No entanto, dizia que queria mesmo acreditar que todos pretendiam ajudar. É por isso que jogou para eles os mesmos objetos injetáveis que tinha dado para os outros. Mais uma vez, o homem de cabelos grisalhos perguntou o que era aquilo. Ela, olhando para todos com seus olhos malucos de sempre, falava: "Isso é algo revolucionário, e quando experimentarem, terão acesso a um mundo completamente diferente." Enquanto falava, aquele objeto no tom amarelo com o líquido violeta ainda estava no chão. Todos olhavam para baixo e suavam. Não sabiam se realmente deveriam o usar. No entanto, não parecia haver outra saída. Foi quando todos fizeram um olhar de determinação. Se aquele fosse um tipo de castigo dado pela mestra, não teriam alternativa. O homem com a cicatriz foi o primeiro a injetar aquilo no pescoço. Assim que o fez, as reações foram instantâneas. Todos começaram a gritar ao mesmo tempo, como se estivessem gargalhando de dor ou de extrema felicidade. A líder da guilda também estava enlouquecida e caía na gargalhada junto com eles. Parecia agora mais diabólica do que jamais esteve. Enquanto sorria, dizia: "Agora vocês não são mais os lixos fracos que costumavam ser." O capitão das forças especiais parecia ter bastante dificuldade com aquilo. Ela falava que agora eles poderiam renascer. A capitã da equipe de magia também passava pelo processo enquanto ouvia a líder dizer que eles seriam os maiores ex-humanos que já existiram. Enquanto ela dizia que deveriam se alegrar com a regeneração, o homem grande de cabelos avermelhados parecia estar gostando da transformação. Ela agora estava dando a eles as boas-vindas ao mundo dos monstros. Garantia que aquilo era apenas o começo, enquanto revelava que iriam criar um exército usando o cadáver do dragão de fogo. Uma grande parte do animal estava guardada em um grande tanque com um líquido rosa. Ela queria destruir aquele país que tanto a tinha desprezado. Iria purificar o país de uma vez por todas. Mais uma vez, aquele rosto enlouquecido estava aparente. Agora todo o país deveria se converter em um mundo melhor, e os seus primeiros grandes soldados estavam ali, na linha de frente, enlouquecidos e babando. No entanto, escondido atrás de um pilar, estava o irmão dela, que via toda aquela transformação monstruosa acontecer. Apesar de ser irmão da líder, não parecia que ele estava de fato concordando com todas aquelas atrocidades conduzidas pela irmã. Em outro lugar, dentro de um táxi na maior velocidade possível, estava a blogueira, aquela que tentava contato com alguém especial. Estava muito preocupada enquanto olhava para o telefone, queria que nada tivesse acontecido com aquela pessoa. O taxista olhava para trás, vendo o desespero da jovem, e perguntou se ela era aquela pessoa. Ela se assustou, apesar de ser uma youtuber, não achava que seria tão reconhecida. No entanto, o taxista disse que não curtia esse tipo de coisa e que deveria ter confundido com alguém. Ela disse que isso acontecia o tempo todo. Depois, ele falou que tinha havido uma pessoa que havia salvado ele e o filho dele há 6 anos. Ficou impressionado pela aparência dela ser igual. Ela abriu um sorriso de canto, tocando no pingente em forma de coração no pescoço, e falou: "Para ser precisa, realmente fui eu quem salvou você e seu filho há muito tempo." Depois disso, fez aparecer do colar o gatinho branco que miava alegremente. O homem parou o carro no local desejado. Ela queria pagar a corrida, já que a distância era longa. No entanto, ele fazia questão de não receber, pois estava em débito pela vida salva. Ela insistiu, mas ele não aceitou de forma alguma. Chegou a pegar na mão dela e agradecer, dizendo que só aquilo era o suficiente. Ela acabou aceitando para não deixá-lo triste. Enquanto ela saía, o taxista avisou que ela deveria tomar cuidado, pois ali já era o centro da cidade. A jovem andava estranhamente naquele ambiente rosa, sem perceber o que estava acontecendo, conversando com um gatinho branco no ombro. Só depois ela notou e falou para o gato: "Acho estranho, é manhã de um fim de semana e não tem ninguém na cidade."
Ela parecia totalmente abandonada, com as ruas e lojas vazias. Ela queria saber o que tinha acontecido com as pessoas, quando ouviu algo. Correu naquela direção e notou que algo estava caindo. Era como se fosse neve. O gato imediatamente pulou do ombro dela, enquanto ela ficou estática, olhando para cima. Não demorou muito e ela arregalou os olhos. Viu que as pessoas à sua frente estavam começando a virar um casulo. Mudando bruscamente de cenário, em uma sala especializada das Forças Armadas, algo estava realmente ocupando a cabeça daquelas pessoas. Era visto que, atualmente, um objeto voador não identificado estava entrando na zona aérea e voando à velocidade de uma grande máquina em direção à cidade. Eles olhavam no radar e não podiam identificar o que seria aquela coisa. No entanto, observaram ainda ao radar e notaram que era esquisito, pois em um piscar de olhos, o sinal foi perdido e agora não apresentava mais a localização. O comandante queria ter certeza de que eles não tinham passado por uma espécie de erro. No entanto, falaram que não era erro, pois parecia que estava reaparecendo. Começaram um rastreamento e identificação do objeto voador, assim que encontraram novamente o ponto onde ele estava. Assim que a pessoa observou que o ponto novamente tinha desaparecido, ficou confuso. O comandante estava furioso. Não era possível que não conseguissem sequer rastrear um ponto. Só podia ser brincadeira. Como alguém poderia escapar do radar das forças especializadas? No entanto, o jovem dizia que não havia nada que pudesse ser feito agora. Ele queria saber, enquanto segurava a mão daquele comandante de 2 estrelas, onde o objeto não identificado tinha sido visto no radar pela última vez. Enquanto isso, a cena mudava para uma luz azul que passava rapidamente pela cidade. A jovem agente parecia estar sendo conduzida por aquela luz azul intensa, enquanto identificavam a direção a ser tomada. O jovem herói, já com os cabelos brancos, identificava o lugar para onde iriam, e enquanto isso, lá embaixo estava a jovem blogueira com as orelhinhas de gato, passando por todo aquele sufoco, com aquelas aberrações, bem à sua frente. Aquelas pessoas estavam virando monstros, e não havia o que ela pudesse fazer, a não ser observar e tentar encontrar alguma saída. Notava que algumas gotículas, parecendo neve, só que em tom de rosa, caíam do céu. Não sabia o que estava acontecendo, até que uma dessas gotinhas caiu nela, e ela viu que uma espécie de magia estava tentando interagir com a magia dela. Notou que a magia era muito forte, assim que o escudo automático defensivo foi acionado. Aquilo era uma magia básica que ela tinha aprendido a fazer, que respondia aos ataques repentinos de inimigos. O corpo todo dela, agora, estava envolto nessa energia violeta. Abrindo a mão para pegar as gotículas de magia, sabia que ali estava contida magia de alto nível. Se ela descobrisse de onde estavam vindo esses pontos brilhantes, poderia saber quem estava fazendo isso com aquela população. Estavam todos se transformando em monstros. No entanto, todos estavam ainda no meio do processo. Ela deveria encontrar alguma forma para acabar com isso. Imaginava que poderia ser alguma fuga de algum monstro perigoso, de alguma masmorra. Por isso, corria. Mesmo assim, era difícil acreditar que o governo nacional pudesse deixar alguma masmorra com uma ruptura tão grande se espalhar por aí. Por isso, achava que a raiz daquela situação deveria estar em alguma parte, e ela tinha o dever de tentar encontrar. Foi quando pareceu ter visto uma pequena criança em meio a tudo aquilo. Agora, seu dever ético fazia com que ela corresse atrás do pequeno, para tentar ver se ele não se transformava também em um monstro. No entanto, acima daquela cidade, o sistema do herói falava com ele que estava a 1 minuto para finalmente chegarem a Xiong. Enquanto isso, a jovem agente de cabelos pretos tentava manter os olhos abertos, apesar da grande velocidade em que eles estavam sobrevoando. A distância deles era tão rápida que nem mesmo os radares das forças especializadas conseguiram notar a presença deles ou rastreá-los devidamente antes de pousarem no chão. Era visto que o céu todo estava agora coberto com aquela magia rosa e também com o poder em tom de azul que o herói fez antes de pousar. Ele estava bem, estava acostumado a voar grandes áreas em alta velocidade. No entanto, a jovem parecia precisar de algum tempo para se recuperar. Foi quando o herói perguntou se ela estava bem. Ela falava que sim, mas era a primeira vez que voava assim de uma maneira livre, e também ela estava bastante desgrenhada. Ela pediu desculpas a ele, falava que era incrível ter ido de um lugar para o outro assim em questão de segundos.
Enquanto ele andava com ela, ela notava que o cabelo branco dele agora estava aos poucos voltando ao tom normal. Ela comentou que era interessante a transformação do cabelo dele. As cores combinavam perfeitamente com o visual. E mais uma vez, o sistema do herói avisou que uma anomalia estava sendo detectada. Ele sabia que espécie de anomalia era aquela. No entanto, a jovem pensou que era com ela a conversa. Olhando para ela, ele disse que não era nada demais. Agora, mentalmente, conversava com o seu sistema para que seguisse em frente e procurasse a anomalia. Era um alerta de cuidado. Existia uma magia solta em toda a cidade. Existia também uma magia de inibição de reconhecimento espalhada por todo o local. O alerta soava a todo segundo avisando sobre a magia enganosa, devido a um círculo mágico acima de toda aquela cidade, que deixava o céu cor-de-rosa. Foi quando o protagonista notou que era coisa da mestra da Guilda do Escudo. Ele se lembrou do jeito e do olhar maligno dela. Sabia que ela estava definitivamente ali por trás de toda aquela peripécia. A jovem que estava acompanhando o herói queria saber do que ele estava falando e como tinha tanta certeza. Ele queria deixar aquela conversa para outra hora, no entanto, deveriam se apressar. O que estava acontecendo ali era perigoso demais. Mesmo estando próxima do protagonista, ela achava aquele rapaz envolto em bastante mistério. Às vezes, apenas ficava parada pensando no que estava por trás de todo aquele poder. Depois, se lembrava que não poderia ficar para trás. Se juntasse forças com ele, poderia ter mais êxito. Enquanto isso, aquelas coisas brilhantes continuavam a cair do céu, e não demorou muito para que a jovem começasse a perceber aqueles pequenos flocos de magia rosa. Ela fechou o nariz, dizia que isso poderia ser veneno, por isso pegou algo do seu paletó. Iria beber um antídoto. O herói observava aquela mulher e a achava realmente bastante enigmática. Mas ela não era boba nem nada, já que correu para a poção de imunidade. Isso daria a ela a resistência aos efeitos de ataques mágicos de inimigos. Funcionava durante um dia inteiro após ser consumida. Eles poderiam caminhar por ali tranquilamente, já que o herói parecia ser imune àquela magia. E o que os dois viram adiante era a mesma cena que a jovem blogueira havia visto antes. A mulher de cabelos pretos não sabia o que estava acontecendo ali. Por que as pessoas estavam assim, com os olhos arregalados? Perguntava o que eram aquelas coisas. Mentalmente, o herói pediu ao seu sistema que analisasse tudo o mais breve possível. Seu sistema avisou que a análise inicial estava começando e, rapidamente, através dos olhos dele, um reconhecimento facial começava a ser realizado. O sistema rapidamente conseguiu identificar. Tudo aquilo se tratava de humanos infectados por uma magia não identificada, que estavam se transformando de humanos para monstros humanos. O sistema ia mais longe, dizendo que, se destruíssem a fonte da magia, poderiam reverter aquele estado. A jovem agente perguntava ao herói se eles deveriam lidar com aquelas pessoas. É claro que ele não faria isso. Eram apenas civis, eram vítimas. Ele queria apenas sair dali, já que aquelas pessoas sequer eram humanas. Deveriam ajeitar a situação antes que piorasse. No entanto, deveriam passar rapidamente para evitar algum tipo de batalha. E foi o que fizeram. Saíram correndo entre aquelas gosmas monstruosas. Enquanto corria, o protagonista pensava no que poderia encontrar pela frente. Pediu mais uma vez ao sistema que fizesse uma varredura. Isso estava começando a ser realizado, e logo o sistema avisou que a magia de inibição de reconhecimento era forte. Mesmo assim, deveria encontrar a raiz num terreno mais alto. Com aquela informação, ele avisou a jovem que voltaria em breve. A mulher simplesmente não entendia do que ele estava falando. Foi quando ela apenas notou um rastro deixado para trás pelo poder azul dele. Mais uma vez, aquele homem havia se transformado no herói, o capitão Kim Ki-bong, e ele parecia estar voando o mais rápido possível para alcançar todos os prédios altos, procurando a magia e a fonte dela. No entanto, estava encontrando cada vez mais dificuldades, pois havia muitos humanos que estavam completamente transformados. Existiam até mesmo alguns daqueles monstros modificados que pareciam que poderiam até mesmo conversar. Um deles até sorriu, dizendo que era fato que um rato poderia aparecer. Aquele bicho asqueroso queria saber do protagonista por que ele tinha tanta coragem de aparecer ali sozinho. No entanto, o jovem herói permanecia calado. Ele não queria papo com aquela espécie estranha. No entanto, os monstros insistiam, dizendo a ele que deveria responder caso alguém perguntasse algo. Enquanto todos eles tentavam atacá-lo de uma vez, ele simplesmente devolvia com golpes fortes.
arremessava todos em uma questão de segundos. Mesmo assim, parecia que eles voltavam com força extrema. Por isso notou que deveria colocar um pouco mais de força se quisesse realmente se livrar daqueles bichos estranhos. A luz do poder azul dele era forte o suficiente para despedaçar um daqueles monstros com apenas um golpe. Tudo o que restou, depois de alguns ataques, foram pedaços do que foram os monstros um dia. E, é claro, os trajetos do potencial voo dele. Enquanto ele permanecia com o semblante fechado e os cabelos brancos, voava de prédio alto para alguns mais altos ainda, na procura da raiz da tal magia. Até que pousou em um prédio que parecia ser o mais alto de todos. Procurava ali a tal líder da guilda. Estava furioso e queria que o sistema encontrasse rapidamente a fonte da magia de Park Yurin. A busca tinha sido iniciada pelo sistema. Uma varredura de 360 graus começava e parecia que finalmente ele poderia notar onde ela estava. Por incrível que pareça, a mulher continuava na mesma posição desde quando começou aquela magia. Ela também notou que seu pequeno adversário já estava procurando por ela. Apesar de os dois estarem bem longe um do outro, ambos sentiram aquela energia.